E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quinta-feira nós vamos falar sobre livros e a mensagem desses livros. Bom, a maior unidade da Bíblia são os livros que ela tem, né? Aí a palavra Bíblia, né, vem do grego biblion, que significa biblioteca. Então nós temos um compilado de livros ali que faz a Bíblia. E esses livros, eles têm um propósito, eles têm um contexto, eles têm para quem foi destinado naquele momento ali. E foram atribuídos a eles vários autores. Por exemplo, nós temos livros históricos, como Reis, como o livro de Samuel. Nós temos também compilações, como o livro de Salmos. Nós temos livros proféticos, nós temos livros poéticos. Vários livros compõem aí essa unidade maravilhosa. E o que ajuda muito a gente a entender o significado desses livros é a gente procurar saber qual foi o autor e qual foi o contexto que esse livro foi escrito. Qual era a situação do momento, isso ajuda muito. E, como eu disse, né, muitos livros são atribuídos a algumas pessoas. Nós temos, por exemplo, Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, são atribuídos a Moisés. Em vários versículos da Bíblia se atribuem a ele. Inclusive, o próprio Jesus atribui esses primeiros livros a Moisés. Agora, em contrapartida, nós temos alguns livros que até hoje não foi descoberto quem foi o autor. Por exemplo, o livro de Esther e de Ruth, a gente não sabe quem foi o autor. O livro de Samuel, por exemplo, também não se sabe quem escreveu. Fala do profeta Samuel, mas não se sabe se foi ele. Inclusive, o livro de Crônicas também, a gente não sabe quem foi. E a importância desses livros, por exemplo, Moisés ele deixou ali nos primeiros livros a importância do relato da criação de Deus e do plano da salvação. Continuando falando sobre Moisés, né, os livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, possivelmente de Números, foram escritos depois do Êxodo. Já o livro de Gênesis foi escrito antes do Êxodo. A irmã White fala o seguinte para a gente aqui, ó. Enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. As suas orações por Israel subiram ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Está lá em Patriarcas e Profetas, na página 251. Então Moisés escreveu o livro de Gênesis antes do Êxodo. Depois ele escreveu os outros. Como eu falei, né, que Moisés fala aqui da nossa criação e do plano da salvação, não só saber de onde a gente vem, mas para onde a gente vai. No caso aqui, o plano da salvação enfatiza como a gente vai ser redimido. Desde lá dos primeiros capítulos de Gênesis, Deus já mostra qual é o plano dele para nos salvar, que foi a morte de Cristo através da cruz. E também ele confirma isso lá com Abraão, fazendo aliança com Abraão, falando, através de você eu vou fazer uma grande nação. E essa nação foi o povo de Israel. Hoje nós somos o Israel espiritual. E o livro de Gênesis nos ensina outras grandes verdades. Uma coisa que tem no livro de Gênesis que eu acho muito bonita, que eu acho muito forte, é a fidelidade a Deus na história de José. José estava tudo destruído pro lado dele, tudo bagunçado, longe da família, vendido como escravo, acusaram ele injustamente e nunca ele se levantou contra Deus. E depois Deus foi lá e colocou ele como governador do Egito para poder preparar o caminho que estava vindo uma fome para o seu povo. Ou seja, ser fiel a Deus vale a pena. Tudo isso no livro de Gênesis. Então confie na Bíblia, confie nela em todo. Procure o contexto geral, acredite que realmente esse livro veio para mudar sua vida, meu irmão. Deus te abençoe e nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós agradecemos porque cada estudo que se passa aqui, que nós estudamos juntos, fica mais claro para a gente os teus planos, fica mais claro para a gente como é fácil interpretar e entender a tua santa palavra. Transforme a nossa vida cada dia, que possamos estar aos teus pés e saber que um dia, ó Pai, o Senhor morreu na cruz por nós e que vai voltar para nos buscar. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, até amanhã. Te espero aqui, hein? Fique com Deus.